seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa. Hoje vamos falar da lição 4, que fala sobre comunhão. E aqui hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Daniel. Olá, sou o Daniel, muito prazer em participar aqui do Roda de Conversa. Fico muito feliz, o projeto de vocês é muito bom. E eu sou da Igreja do Las Palmas, do Jardim Las Palmas. Sou ali o professor, atuo ali como professor ali dos jovens na Escola Sabatina e ajudo também no Ministério Jovem lá. Possamos ter uma boa conversa aqui agora sobre a lição, que está muito boa. É isso aí. Bom, para a gente apresentar o tema, eu peguei a passagem da tirinha de sábado mesmo, e eu vou ler aqui, que é o Salmo 133, do 1 a 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E bom, para a gente começar, eu vou fazer a primeira perguntinha aqui, que é: que lições e aplicações podemos tirar ao analisar o sacrifício pacífico ou oferta de comunhão? Olha, Vicky, eu achei bem legal que esse sacrifício, ele representava a entrega total da vida de uma pessoa a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu achei muito da hora. E ele não era uma entrega simplesmente, né, como eu falei, a entrega total em todos os âmbitos da vida. Então, as pessoas deixavam de fazer o que elas faziam e tinham um giro 180, um giro 180 graus na vida delas. Então, isso eu achei muito da hora. E ele também era usado como um símbolo de gratidão a Deus e também uma gratidão por uma promessa, né, de devoção sincera ao Senhor. Então, eu achei isso pontos bem interessantes, até de aplicação para a nossa vida mesmo, né, dessa entrega diária da nossa vida, seja com as ofertas, mas também com o nosso ser por completo. Bom, eu pensei um pouco parecido com a Elisa. Eu até anotei alguns pontos específicos que eu queria falar, deixei um pouco em tópicos, mas a oferta de comunhão, ela era um testemunho do desejo de Deus de ter uma conexão pessoal conosco, né? Esse sacrifício, ele também foi projetado para expressar a gratidão a Deus, né? E assim, esses eram um dos poucos, acho que não sei se era o único, né? Que retrata aqui pra gente, né? Que você poderia usar como um alimento, né? Então, fala que a parte era direcionada para Deus, da oferta, um para o sacerdote, né? E um para a pessoa retia para ela, né? Então, era uma forma de você estar em união, em comunhão também, né? A parte de domingo, muito interessante, que eu gostaria de ler aqui para gente, ela falou o seguinte: a refeição compartilhada era um momento de alegria, que celebrava uma conexão pessoal com o Senhor e uma estreita comunhão uns com os outros. Deus valoriza profundamente a comunhão e a paz entre o seu povo, né? É engraçado porque até nessa parte, a oferta, ela mostrava o quanto alguém estava comprometido no relacionamento com o Senhor, né? Excluindo todos os demais falsos deuses, né? Isso que a oferta, ela transmitia, né? E quando ela fala nessa parte de ela trazer para que as pessoas comiam, né, se alimentassem, né, ela fala que elas estavam em família ali, né. Então, os ressentimentos e os mal-entendidos devem ser rapidamente esclarecidos e resolvidos, né. Esse também era um dos significados dessa oferta que ela trazia para o povo naquela ocasião. Pegando um pouco do que vocês falaram, né, a lição retrata também de que uma das palavras que era usada ali como usual ali, né, durante esse sacrifício era a palavra shalom, né, que significa paz, né, completude. E como o Christian comentou, né, de família, que ali quando você comia, né, provavelmente você chamava todos, né, e estava em um ambiente familiar, você sempre realmente estar em união, né, com as pessoas. E, e acho que isso é um ponto importante da gente frisar, porque é sempre bom a gente estar em paz, né, com as outras pessoas, sem desavenças, sem picuinha, sem qualquer outro tipo de coisas, e com diferenças, né, porque por mais que nós todos temos diferenças, é importante nós termos essas diferenças, porque é através delas que também Deus age, né, e essas diferenças devem ser respeitadas, né. E além disso,
uma coisa que o Christian citou também é de que para se ter união, você tem que se resolver, né? E muitas vezes, para você se resolver, às vezes você tem que ir lá pedir perdão, ou às vezes você tem que perdoar. Então, uma coisa interessante é o quantas coisas que o sacrifício ali apresentava, que Deus ilustrou através do sacrifício, né? Desse sacrifício que é gratidão, paz, união, arrependimento, se for preciso, perdão. Então, são pontos assim que para a gente é sempre a gente bom estar frisando, e interessante como Deus usa um simples ali sacrifício de animais, que na verdade não é tão simples, né? Tem todo esse significado profundo aí por detrás. Eu fico pensando, assim, tenta ver comigo, gente, tenta contextualizar. Eu não sou muito entendido de costumes judaicos ou israelitas, né? Porque na época ainda era Israel como inteira lá. E eu não sei como era, mas eu fico imaginando. Ó, o primeiro sacrifício, a oferta que a gente estudou foi o Holocausto. No Holocausto tudo era queimado. Peguei lá da lição 2. O depois veio a oferta de cereais, que aí uma parte ia pro sacerdote para ajudar lá. Mas quando vem esse aqui, é uma oferta em que uma parte vai para Deus, uma parte vai para o sacerdote e uma parte fica com a pessoa que está ofertando para ela compartilhar com as pessoas do meio dela, que são a família e agregados. Agregados eu falo assim, não é tipo a cunhado ou cunhada, não. É agregados no sentido de pessoas que você considera família, sabe? Pessoas que você é próximo. E aí, a parte que eu acho mais legal de tudo que eu tento imaginar, e aí realmente eu tô tentando me imaginar no contexto, é que a oferta de comunhão é algo que você tá participando com todo mundo lá. Não é, por exemplo, eu poderia não ter um relacionamento pessoal ou aprofundado com o sacerdote, mas eu sei que ele é um homem que foi instituído por Deus e tá lá recebendo a oferta. Mas as outras pessoas que estão ao meu redor eram as pessoas que eram minha família, meus amigos. Então é como se você falasse assim, vou pegar o exemplo da gente aqui, né? Fala, Elisa, Christian, Vicky, Dani, vamos lá, eu vou fazer uma oferta de comunhão, sabe? E aí você vai adorar a Deus e você convida as pessoas para adorar a Deus junto com você, sabe? E aí você, é claro, é que nem o Dani falou, para você fazer isso, você tem que estar de bem com as pessoas, né? Sem intriga, sem mal entendido, sem algumas outras coisas que acontecem nos relacionamentos. Mas eu vejo muito essa ideia de, tipo, você me traz a sensação de felicidade. Você tá tão feliz que você quer convidar os outros, as pessoas importantes para você, para falar, nossa, vamos adorar a Deus, sabe? Vamos fazer junto. Olha, gente, eu vou fazer uma oferta a Deus. E vocês aqui, eu quero convidar vocês para participar desse momento comigo, entende? Então me passa muito, não sei como, passa muito uma ideia de alegria, assim, sabe? De tipo, até uma comemoração. E aí, quando eu vejo as outras ofertas, que eu já, se você assistiu nossos vídeos, eu sempre estou batendo no ponto de mensagem, eu fico pensando, no Holocausto, Deus ele remeteu diretamente ao sacrifício que Cristo seria. Na de cereais, Deus fala de como Deus nos sustenta, né? E na da comunhão? Eu tento pensar, Deus não está tentando ensinar eu e você que a gente tem que viver junto, que a gente tem que aprender a respeitar o amiguinho, a amiguinha, a tentar se entender, a tentar fazer coisas boas e a viver em comunhão, viver em alegria um com o outro, sabe? De tentar construir coisas boas juntas. Deus não está tentando nos dizer que o cristianismo, né, é que seguir ele não é uma caminhada solitária, que é uma caminhada que você faz, você não adora, assim, você não adora Deus sozinho, você adora Deus em conjunto, sabe? A gente fica muito forte aquela ideia de tipo, a salvação é individual. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém vai pro céu sozinho, entende? Você vai olhar pro seu lado e vai ter muita gente ao seu redor, entende? E vai ter muita gente que você conhece lá também. Então eu acho que é muito essa a ideia. Essa foi a aplicação que eu tive dessa aprendendo mais sobre a oferta de comunhão. Bom, aproveitando aqui tudo que vocês falaram, em especial o que o Matheus falou agora, eu vou convidar você para compartilhar esse momento de adoração a Deus que a gente está fazendo aqui, para compartilhar esse vídeo com as pessoas, para deixar seu like, para se inscrever no canal. E caso você pensa, nossa,
mas eu não tenho tempo para ficar sentado e assistindo um vídeo no YouTube. Não tem problema. Se você quiser, o Roda de Conversa agora também tá no Spotify. Então, fica a dica aí. E bom, agora a gente vai para a segunda pergunta, que é: o que é a comunhão? E como ela está relacionada com a paz? Bom, eu achei muito interessante que eu acho que, pelo que eu entendi de todo o contexto, assim, quando a gente está em comunhão com Deus, ele é o pacificador de todas as questões. Então, quando a gente está com ele, até no próprio significado do sacrifício, o que Deus fez por nós na cruz, o que o cordeirinho representava também, era o que Deus faz por nós hoje. Então, quando a gente se entrega a ele, quando a gente realmente permite que ele faça a mudança na nossa vida, ele purifica a gente e ele deixa a nossa vida em paz, por assim dizer, né? Ele faz com que a gente deixe os nossos pecados no fundo do mar, e que a gente possa viver uma vida de paz, consciente, sabendo que ele fez isso por nós. Então, isso é um ponto que eu achei muito interessante que a lição trouxe no sentido de pacificador, nesse sentido que foi até a palavra que eles colocaram na parte de corte no hipertexto. Além disso, eu achei legal porque quando a gente está em Cristo, tem a ver com até a lição 3 da semana passada, que a minha palavra tinha sido até compartilhar, né? Porque quando a gente está com Cristo, a gente vai... essa pacificação... Essa palavra existe? Espero que sim. Essa pacificação que Cristo nos dá, a gente quer que as pessoas também tenham. E com os nossos irmãos, a gente começa a falar, putz, por que isso está acontecendo? Eu não queria que ficasse assim. Aí você torna as coisas de uma forma que... Acho que o Dani tinha comentado que a nossa vida se torna também diferente, no sentido da gente também querer que as outras pessoas participem dessa paz que a gente tem com Cristo. Então, para mim, eu acho que eu fui um pouco além, né? Mas para mim significou a comunhão com a paz, todo esse contexto. E a comunhão, eu acredito que ela está muito relacionada com a nossa, assim como a gente viu na lição da semana passada, né? A gente comer do pão da vida todos os dias nesse sentido, né? Bom, quando a Teresa falou a questão sobre comunhão, e até a pergunta que a Vicky fez, a comunhão, ela tá, a nossa comunhão que nós estamos com Cristo, ela totalmente habilita a nossa mente, o coração, a alma, e faz triunfar sobre a natureza inferior, né? E a paz que Cristo tem, né? Essa paz que excede todo entendimento, né? Tem uma história muito interessante que é de pessoas que eram cristãos, ou ateus até, agnósticos, que tiveram uma vontade de voltar para casa, né? Até uma analogia para a lição, porque quando o Brasil ele foi diretamente designado para a Segunda Guerra Mundial, ali na Itália, foram com pessoas que, assim, eles estavam lá, né? Mas não tinha nenhum sentido, né? Porque eles estavam lutando por algo que não era deles, né? Em todas as guerras são assim, né? E eles foram designados para uma região que era muito fria na Itália, né? E brasileiro é acostumado a viver aqui num clima, né, quente, né? Um clima totalmente diferente que é nos países do exterior, né? Então, muitos deles não estavam até preparados para aquele clima, né? E quando eles foram para uma batalha, essa batalha ficou muito conhecida como Monte Castelo, eles começaram a subir, eles já tinham tentado várias vezes, os ingleses já tinham perdido, os americanos já tinham perdido ali, e os brasileiros foram lá, né? E o fato muito curioso que eles criaram um hino naquela batalha, né? E aquele hino, ele fala sobre características do Brasil, né? Então ele fala sobre montanhas, fala sobre praias sedosas, né? Fala sobre montes, fala sobre florestas, né? Algo típico do Brasil. E várias outras coisas literárias aqui do Brasil, né? E algo muito interessante é que quando eles conquistaram aquela batalha, quando eles rasgaram uma bandeira nazista que tinha ali, eles estavam com uma vontade tremenda de ir para casa, né? E eu quero trazer para a gente porque eles estavam com uma vontade imensa de voltar para casa, né? Eles estavam ali só de passagem naquela batalha ali, né? Muitos provavelmente não saberiam se voltariam em vida, né? Mas o desejo que eles estavam de voltar para a casa deles era gigante, né? E quando a gente fala em comunhão, né? Algo diariamente que nós temos, né? Mas imagino, como que será a nossa comunhão com Cristo no céu, né? Esse desejo que nós temos hoje de que Cristo volte, que isso possa ser falado para todos, né? Não só ficar na nossa boca, mas é algo muito interessante, né? Porque o mesmo vontade que eles tinham de voltar para casa,
essa vontade que nós temos que ter, né? Essa vontade que nós temos que ter todas as manhãs, essa sede de buscar o alimento espiritual que é Jesus Cristo, né? Então, para mim, comunhão, ela me lembrou muito essa história quando o Brasil ele foi para a guerra, né? E essa é a vontade que nós temos que ter, tipo, todos os dias, né? Como cristãos aqui. Eu fui pesquisar o significado de comunhão e no dicionário estava o mais simples assim que eu peguei, estava escrito assim: é a ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. E me pegou bastante isso de você realizar uma coisa em conjunto, né? Realizar ou desenvolver. E a gente pensa em comunhão, normalmente a gente pensa de um momento ali de social, né? De comes e bebes e tudo mais. E isso é importante, né? Para a gente criar ali união com as pessoas, né? Criar relacionamento. Até uma coisa interessante, no Desbravadores, quando o clube está meio para baixo, assim, os desbravadores estão meio desanimados e tal, se você faz um acampamento ali no final de semana, ou vai para um campuri, você volta com o clube no mó astral, né? Então, por quê? Porque eles ali se relacionaram, comeram juntos ali, fizeram atividades juntos, e tudo isso é importante, né? E aí fica a pergunta também assim, de por que a gente não fazemos outras coisas, como, por exemplo, sei lá, um simples JA, ou projetos para a igreja. Na verdade, acho que a gente estar disposto a fazer alguma coisa para Deus, né? Então, acho que isso é comunhão. E pegando um pouco do que o Christian falou de paz ali, né? Você está em paz. Eu acho que quando a gente está nessa comunhão, que a gente almeja ali, todos unidos ali para um propósito que é de Cristo e estarmos novamente, realmente acho que isso ajuda a comunhão, com certeza ajuda a você estar em paz com Cristo e almejar isso cada dia mais, né? Eu achei engraçado no começo, porque quando o Dani falou de comunhão, eu também fui na mesma linha. Quando eu vi a pergunta, o que é comunhão, eu falei, ok, vamos pesquisar. O que é a palavra, o que significa a palavra comunhão? E realmente, fala sobre fazer algo em conjunto. E aí eu fiquei refletindo um pouco mais sobre, né, por que oferta de comunhão, né? O que essa oferta queria dizer? E aí eu vejo que Deus aqui, ele tá transmitindo, ou pelo menos querendo mostrar pra gente o como importante é que a gente esteja unido, sabe? Que nós estejamos unidos, que nós estejamos firmes uns com os outros nessa caminhada que a gente acredita que está nos levando para mais perto de Cristo. Como é importante os outros estarem lá para, ou eu estar na vida dos outros, para dar força, para dar um apoio, para comemorar. Quando fala de oferta de comunhão também, eu falei na primeira pergunta, né, que eu imagino um contexto de alegria, de felicidade. E aí isso me lembra muito de alguns cultos de ações de graças, né? O último que eu fui, eu lembro, foi do avô de um amigo nosso lá dois amigos nossos, né? Importante lembrar isso, porque são dois irmãos. Dois amigos nossos lá do Riacho. E eu não tenho um convívio assim, tipo, diretamente com o vô deles. Eu conheço ele na igreja, de cumprimento e tudo mais. Só que eu conheço eles, e ele tava lá comemorando, porque o avô dele estava fazendo 90 anos, e fizeram um culto de ação de graça. E eu achei isso incrível, porque é exatamente isso. As pessoas estavam ali para agradecer a Deus, para ficarem felizes pelas bênçãos que Deus tinha dado para a vida daquela pessoa até aquele momento, durante 90 anos, que é muito tempo, sabe? E eu imagino que seja isso, sabe? Você ficou tão feliz com as bênçãos que Deus fez na sua vida, você ficou tão feliz. Às vezes você não precisa bênção, porque às vezes você pensa assim, eu ganhei um emprego novo, eu fui promovido, vamos fazer um culto de ação de graças. Não, a gente entende que Deus, ele é muito mais, o relacionamento com Deus é muito mais profundo do que recompensas, entende? É você estar feliz porque Jesus Cristo deu a vida no seu lugar. É você estar feliz porque Deus existe, porque Ele quer ter um relacionamento direto com você. E aí, quando você tem esse relacionamento com Cristo, você olha para as pessoas ao seu redor e você fala: Meu, vamos juntos, sabe? Quero fazer algo junto, sabe? Vamos fazer isso junto. Então,
falando pegando essa parte do comunhão, de fazer juntos, eu acho que é isso. É de você não conseguir se conter, de você querer que as pessoas ao seu redor estejam junto com você. Você vê algo tão bom, tão incrível, algo tão legal, que você olha para a pessoa que tá do seu lado e você fala, meu, eu quero compartilhar isso contigo. Você, enfim, você não quer, não é um sentimento mesquinho, sabe? A relação disso com a paz foi o que eu senti um pouco mais de desafio, porque eu relacionei muito a oferta de comunhão com alegria. Vocês perceberam pelas minhas respostas, né? A paz, eu trouxe mais, acho que, uma relação pacífica entre as pessoas, entende? Hoje em dia a gente vê as pessoas se polarizando muito por qualquer coisa, né? Sabe? Tipo, até Nescau e Todd vira motivo da pessoa olhar torto pro amiguinho do lado, entende? E aí você vê aqui Deus no centro e Deus que une essas pessoas, sabe? Porque eu posso gostar de Nescau, ele gosta de Todd, mas nós dois adoramos o mesmo Deus. E aí quando a gente se encontra com Deus, a gente se encontra um com o outro, entende? Porque a gente vê que não é. Eu vou usar uns exemplos assim de brincadeira para não colocar nenhum assunto polêmico, sabe? Não é Nescau ou Todd, não é bolacha ou biscoito que é o que realmente importa nessa vida, sabe? É Deus que tá ali e no relacionamento que você tem com ele. É a pessoa que tá do seu lado e o relacionamento que ela também tem com Deus, entende? Isso de fato faz a diferença na sua vida. Isso de fato tem a ver com ser cristão. Não é se a pessoa falar A e você falar B. Não é. Enfim, você entendeu o ponto que eu quero chegar, sabe? É não perder o foco das coisas que realmente são importantes. E aí eu penso que o povo de Israel naquela época, tendo essas ofertas constantemente, era bem uma forma de manter claro para eles o que era importante, o que realmente importava, o que eles tinham que fazer, para não começar, a gente vai na igreja e começa a ter briga, desentendimento por umas coisas que você fala, meu, sabe, tipo, tem realmente necessidade de discutir isso, entende? Aí você fala, tem, porque as pessoas estão se desentendendo. Mas em algum mundo ideal, você gostaria que as pessoas simplesmente falassem, nossa, realmente, sou compreensivo com você. E a outra falasse também, ok, agora vamos discutir coisas, como que nós podemos, sei lá, ajudar tal pessoa, ou como nós podemos crescer em Cristo, enfim, essas coisas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. E é mais ou menos isso. Bom, gente, nossa, vocês falaram tudo, mas eu concordo com o que vocês falaram. A paz, assim, ela é algo essencial, é muito importante e ela reflete em tudo que a gente faz, na verdade, né? E a gente tem costume de associar que a paz é a ausência de problemas. Só que na verdade não é assim, né? A verdadeira paz, ela só vem por meio de Cristo, ela não significa que a gente não vai ter mais dificuldade, nem coisa assim. Significa que tem um amor maior, um amor tão grande que consegue nos trazer essa paz. E quando a gente entende esse amor, a gente tem mais facilidade para ter comunhão com as outras pessoas. Porque, como o Matheus disse mesmo, não se trata de. Você vê que essas diferenças, elas são irrelevantes, porque o propósito vai ser o mesmo. E bom, agora a gente vai começar o nosso quadro. Fala aí. Momento Fala aí! Primeiro vamos explicar como é que funciona o quadro Fala aí. A gente vai separar, cada pessoa vai escolher uma palavra que, na concepção dela, resumiu a lição de uma maneira boa. E minha palavra foi graça. Porque somente por ela, como eu já tinha falado antes, na verdade, né? Meio que eu já falei minha palavra. Somente com ela, essas barreiras e as diferenças acabam, né? Porque se Deus, que é Deus, ama a gente, quer ter um relacionamento com a gente, por que a gente não vai querer ter um relacionamento com essas pessoas? E também, se Deus
perdoou o nosso imperdoável, por que a gente não vai perdoar as pessoas também? Então, quando a gente tem um bom relacionamento com Cristo, quando a gente entende essa graça, ela é refletida em outras áreas da nossa vida. Muito bom. A minha palavra foi nessa vibe do que você comentou aí de derrubar as paredes, até porque a lição comenta, né? As pessoas se unirão no amor de Cristo e permitirão que sua cruz faça o trabalho de derrubar a parede da separação entre todos os que creem. Então, pensando assim, a minha palavra foi entrega, porque quando a gente se entrega verdadeiramente a Deus, a gente permite que, quando é verdadeiramente, né? A gente permite que Ele realmente derrube essas barreiras na nossa vida e a gente pode viver em paz com todos que a gente vive, né, na nossa volta. Bom, a palavra que eu escolhi foi a palavra paz, né? Ela tem um pouco a ver com a questão do que a gente falou sobre comunhão e paz, né? E ao escolher ela, eu pensei porque sempre nós almejamos uma paz que nem sempre depende da gente, né? Não é à toa que até na parte de quarta-feira, Jesus ele disse que a paz que ele dava, o mundo não podia dar e nem tirar, né? E engraçado que também Jesus ele fala que a paz de Cristo nos faz refletir o quão nós somos dependentes dele. O quão, naturalmente, além de sermos dependentes dele, nós somos rebeldes também. Nós somos pessoas que resistimos a certas coisas, né? Mas Jesus, ele nos traz a paz, né? E ele também mostra na parte de quarta-feira que, além de sermos, nós somos seres integrais, né? Que precisa haver um equilíbrio de fato na nossa vida, né? Um equilíbrio físico, um equilíbrio mental e um equilíbrio espiritual também, né? E quando a gente entende essa parte sobre essas coisas, né? Acontece que os benefícios disso nos faz nós analisarmos e entrarmos mais em contato dessa atmosfera que nos circunda, né? Que é essa paz, né? Que excede todo entendimento, né? Que somente Cristo pode dar por nós. Bom, a palavra que eu usei aqui, que eu escolhi, foi festa, né? Não no sentido ali de bagunça, de zoeira e tudo mais, mas geralmente quando a gente faz festa, a gente sempre escolhe ali, a gente quer que esteja presente pessoas que são importantes pra gente, né? Não são importantes. E dificilmente a gente ao nome com pessoas que a gente, a não ser que ali haja, se a gente quer se aproximar da pessoa. Então, além disso, já comentou aqui, a gente geralmente faz quando a gente está igual eu tinha comentado aí acho que era o avô lá de 90 anos e tal. Geralmente a gente faz quando a gente está grato, né? Então, tem muito a ver aí com o que a gente estudou na lição. E uma coisa que Jesus falou lá da ovelha perdida, em Lucas 15, é que ele pergunta, né? Qual de vocês que vocês não encontrando uma ovelha perdida, você não reúne a todos, chama todo mundo e ali vocês se alegram e fazem uma festa, né? Isso é importante a gente lembrar porque e nós somos essa ovelha perdida, né? De que estávamos perdidos, que Jesus nos encontrou. E a ideia é que a partir disso nós vivemos em comunhão, porque teremos também uma festa lá no céu, né? Acho que todos almejam essa festa e foi por isso que eu escolhi essa palavra, porque além de podermos festejar aqui por enquanto, também festejaremos na eternidade. Amém. Nossa, gente, a minha cabeça aqui tá passando, tá trocando de palavra o tempo inteiro escutando vocês. Porque é mais ou menos uma junção de tudo isso que nós falamos até agora, né? Eu gostei muito da palavra festa, realmente, tipo, trouxe dá um impacto, assim, diferente. E acho que essa é essa sensação mesmo, realmente, a gente festeja, a gente compartilha as nossas alegrias com as pessoas que a gente se dá bem. E a questão é que Deus, ele quer que, no geral, nós nos demos bem uns com os outros, sabe? E aí eu vou pegar um ponto que a Vicky colocou bem no finalzinho da outra pergunta, que é assim, quando eu tô muito centrado em mim mesmo, eu tenho algum problema e aquilo parece enorme, porque é o meu problema, é o problema da minha vida. E é muito fácil eu entrar em discussão ou entrar em atrito com a pessoa do meu lado, porque é o meu problema, esse problema é enorme. Mas quando a gente coloca um problema do Matheus e o problema do outro amigo
na perspectiva de Cristo, coloca tipo sob a luz de Cristo, esse problema parece pouco. Porque eu brinquei, né, falando, bolacha ou biscoito. E aí quando você pensa em você, aquilo parece algo totalmente importante, sabe? Você tem que resolver aquilo, você tem que discutir. Mas aí quando você olha para Cristo e você vê que como isso é muito maior, entende? Você fala, olha, eu acho que é bolacha, mas tipo, não vou brigar por isso. Não tem por que a gente brigar por isso, entende? Por que a gente não se reúne? E eu penso que a oferta de comunhão, ela mostra muito de como vai ser o ambiente no céu, entende? Porque aqui na Terra, eu nem vou pedir para você imaginar isso, porque eu também não consigo imaginar. Eu penso nas pessoas ao meu redor, eu não consigo imaginar, como que eu vou fazer essa comunhão toda com a pessoa convertida lá na China, entende? Eu não sei quem ela é, quem ela pode ser, eu nunca conversei com ela. Vamos ter a eternidade aí para conhecer todas as pessoas que vão junto lá pro céu, sabe? Mas eu acho que esse coração de entender que somos filhos de Deus e de querer festejar um com o outro, porque esse Deus é real, esse Deus existe, esse Deus veio aqui e morreu para nos salvar, para que a gente pudesse ir morar junto com ele, eu acho que esse é o ponto principal. Então, a minha palavra, no final de tudo, tentando reunir tudo isso, é Cristo. Porque eu acho que é Cristo que une todos esses conceitos. E agora, para finalizar, eu vou pegar aqui o textinho de Ellen White, tá na sexta-feira, que é: não há outra base da paz senão essa, a graça de Cristo recebida no coração. Subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche de amor o coração. Aquele que se acha em paz com Deus e seus semelhantes não tem como se tornar infeliz. Em seu coração não se achará inveja. Ruins suspeitas não encontrarão espaço ali, e nele o ódio não pode existir. O coração que se encontra em harmonia com Deus compartilha da paz do céu e difunde ao redor de si sua bendita influência. Gente, esse foi mais um Roda de Conversa. Esperamos que você que está assistindo tenha se sentido mais em paz, tenha conseguido entender a importância da paz, da comunhão, e que o Senhor te abençoe muito, muito, muito. Que você esteja disposto a se encontrar em paz consigo mesmo por meio de Cristo. Amém. E a Amém. gente Te espera. Na próxima. Semana. Alô? O Eli está mutado. Coisinha de tia, né? Desculpa aí, gente. Tá mutado também, tiozão. Aquela música. Bom, Nossa, me quebrou muito a Elisa rindo e voltando a risada. Sim. É.